Boa tarde a todas, a todos. Nós estamos aqui no ambiente virtual do Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo, começando o nosso evento de hoje, que é analisando a estrutura da deliberação pública para tratar especificamente de uma metodologia que é a metodologia Q, aplicada para análise de democracias, a qualidade de democracias. Então, nós teremos hoje conosco o professor Stephen Brown, da Universidade Estadual de Kent, professor emérito da Universidade Estadual de Kent e um dos maiores especialistas no método Q do mundo, discípulo direto do William Stephenson, de quem foi colega de trabalho e amigo ao longo da vida, e ele vai fazer essa apresentação hoje conosco. Antes disso, vou passar rapidamente a palavra para a professora Raquel Meneghello, que é a coordenadora do projeto da FAPESP, ao qual esse evento está vinculado. Então, a professora Raquel pode também nos saudar. Professor Stephen, antes da professora Raquel falar, agradecer imensamente toda a sua disposição ao longo desses nossos dias de workshop, e também hoje toda a sua energia, disposição em compartilhar conosco seu enorme conhecimento sobre o método Q. Boa tarde a todos, bem-vindos a esse seminário de transmissão pública, USP e Unicamp. O professor Stephen Brown está aqui no âmbito do projeto FAPESP, projeto temático sobre a qualidade da democracia, que tanto a Unicamp, através do Centro de Estudos de Opinião Pública, quanto a USP, através do Núcleo de Estudos em Políticas Públicas, estamos coordenando, trabalhando, e é um privilégio para nós ter aqui conosco. Tivemos durante 3 dias, embora virtualmente, nossa vontade era que fosse fisicamente, mas tivemos o privilégio de ter virtualmente a presença do professor Stephen Brown, que é, como o José Veríssimo comentou, um dos maiores especialistas nessa metodologia que estamos aplicando em nossas pesquisas, né? O nosso projeto tem uma abordagem eminentemente empírica, e a nossa preocupação com metodologias e métodos e técnicas é um dos pontos centrais de nosso trabalho. E a presença do professor Stephen e o seminário de hoje fecha um ciclo de conhecimento para nós sobre como utilizar esse método e sobre como aplicar, né, nas nossas investigações no âmbito desse projeto. Então, mais uma vez, agradeço ao professor Stephen, que se dispôs a trabalhar conosco esses dias no nosso projeto. Bem-vindo a todos novamente e tomara tenhamos todos um ótimo evento. Obrigado, professora Raquel. Apenas uma informação, para quem estiver na audiência, quiser mandar perguntas para depois, na hora do debate, pode mandar as perguntas para o endereço IEA, de Instituto de Estudos Avançados, IEA Responde, tudo junto, IEA Responde, @USP, de Universidade de São Paulo, .br, de Brasil. IEA Responde, @USP.br. Professor Stephen, muito obrigado mais uma vez, e podemos começar com a sua apresentação. All right. Well, thank you very much. Muito obrigado. É meu prazer estar com você nesses 3 últimos dias. Estou entusiasmado com seu interesse na metodologia Q, que é um dos meus tópicos favoritos. Posso falar e continuar falando sobre isso. Nunca vou esgotar nesse assunto. Espero que no futuro que vocês possam se sentir a liberdade para me contatar, seja ou através de José Veríssimo ou por outros meios, quem quiser me contatar. Caso tenha qualquer forma em que vocês tenham interesse, ou se vocês tiverem perguntas, recursos disponíveis, incluindo
discussão eletrônica, grupo de discussão eletrônica, o que é gratuito, mais de 1000 pessoas no mundo todo, europeias, americanas, mas também pessoas da África, América do Sul, Austrália, Nova Zelândia, grupo muito diverso. Mas deixa começar, se eu puder, eu queria dar uma olhada, ver a tela aqui. Me permitam ver agora. A tela, vocês veem, você vê no PowerPoint, na tela de vocês. Muito bom. Estou colocando isso à disposição através de... para que qualquer pessoa que queira uma cópia disso, para mim, pode compartilhar isso. Mas começa que os temas que eu quero abordar esta tarde, que eu quero falar sobre William Stephenson, que inventou a metodologia Q, em uma carta ao jornal de British Science, chamado Nature, uma carta de 4 parágrafos, onde anunciou o que se tornaria a metodologia Q. Esto foi em 1935, nessa época ele estava na Universidade de Oxford, em Inglaterra, ele é britânico. Importante saber que recebeu doutorado em física e mais tarde segundo doutorado em psicologia. Era o último de Charles Perkins, do assistente de Charles Perkins, e ele se refere que era o mais famoso estaticista dessa época. É importante observar que ele tinha um título em física, porque a metodologia Q é muito diferente desses métodos. Tem assunções e algumas pessoas que não é científica, que Stephenson tinha um doutorado em física e provavelmente sabia algo de ciência. Quero repetir um pouquinho o histórico da metodologia. A teoria do concurso. O concurso provém do filósofo Cícero, sobre as amostras e os conjuntos que as pessoas depois utilizam para fazer a metodologia Q. E tem que ser muito cuidadosos como juntamos ambas as coisas, as afirmações e as pessoas que escolhemos. É muito bem conhecido na psicologia e, particularmente, muitas pessoas usam a metodologia Q em pesquisas, em método de pesquisa. Esse é simplesmente um procedimento que Stephen inventou para um estudo científico de subjetividade. A triagem de Q é simplesmente um modo de poder escolher os grupos seletos. Se aplica a qualquer área da ciência, astronomia, química, para ampliar a capacidade perceptual de cientistas para chegar mais perto do tema, do grupo em que estão interessados. Queria falar um pouco sobre a correlação entre análise fatorial, que está intimamente relacionado com o procedimento para analisar dados da triagem Q, para teorificar sobre subjetividade, e quero falar sobre a interpretação dos resultados que fizemos e também algumas aplicações dessa teoria. Qualquer tópico estritamente pode ser permite utilizar este método. Primeira coisa, Stephenson nasceu em 1902, morreu em 1989.
Él escribió muchos artículos sobre metodología Q. A partir de 1935, él lanzó a metodología Q. Como dice, no tiene un nombre en esa ocasión. Muy rápidamente, tocó un concepto de Q, la letra Q. El primero estaba en la Universidad de Durham, perto de Newcastle, perto de Londres, y donde estudiaba física con 18 físicos. Y le fue dicho que una persona estaba interesada en psicofísica y que tenía algo que ver con física, le halló y ahí entonces pegó una bolsa y fue para Londres. En 1935 concluyó sus experimentos en 1939 y a seguir fue a Oxford y primero director asistente, después director del Instituto para Psicología Experimental, que ainda existe hoy. Y a gente tem fotos de Stevenson en las paredes. Por muchos motivos, él decidió dejar Inglaterra en 1948. Había dinero disponible para enviar psychologists from other European countries to the United States to reconnect British psychologists with American psychologists following World War II. And so he was at the University of Chicago for a while, and the University of Chicago at the time was probably the leading department of psychology, probably in the world, certainly in the United States. There were some very famous people. You might not know the name Carl Rogers, but he was very prominent. Lewis Thurston, of Thurston Scale fame, was a psychometrician there representing the psychometric approach. He founded the journal Psychometrica that still exists. Stevenson was on the editorial board for a while. So that it was a very active psychology department. Then he left and went to the National Institute of Mental Health in Washington, D.C. for a few months. Después estaba profesor visitante de Chicago. Mas ele achou que não podia ganhar muito dinheiro e depois foi em uma faculdade, e portanto deixou a faculdade e depois entrou no campo da publicidade por 2 ou 3 anos em Nova York, e por causa disso ele foi convidado a chegar à escola de jornalismo em um programa de publicidade na escola de jornalismo. E havia uma agência em St. Louis de publicidade que bancou Stevenson, ajudou a bancar o Stevenson. Em 1958 se aposentou, em 1970, 1972 se aposentou, pero continuou a estudar na Universidade de Columbia até que morreu em 1989. E sua família continuou a viver lá. Esse último, suas 2 filhas, uns poucos anos atrás, tiveram 2 filhos. Uma mora em Washington e a outra ainda mora em Missouri. Muito mais poderia ser dito sobre Stevenson. E se vocês querem saber mais dados, eu podia dar outros dados sobre sua vida, seus antecedentes. Ele estava muito envolvido em publicidade, especificamente essas propagandas, esses produtos, pequeno carro preto. Era muito jovem para lembrar algo sobre esse carro, esse Studebaker. Era o primeiro carro compacto dos Estados Unidos. E Stevenson inventou o nome Cutlass. Era novo conceito de um pequeno. Os americanos adoram carros imensos, etc. E a ideia de carro pequeno precisava nome especial, uma publicidade especial. E ele
e ele veio com o nome Lark. Agora só temos 3 tipos. Agora temos Chevrolet, General Motors e Ford. São as únicas 3 marcas. Mas nessa época tinha um montão de outras marcas de veículos. Studebaker se foi para Canadá e, ao final, faliu. Purina. Purina é uma comida para animais. Stevenson era consultor de publicidade e descobriu, utilizando a metodologia que acho, que as pessoas distinguem cachorros grandes de cachorros pequenos. Então, os cachorros nunca vão contar isso. E, portanto, a maior da publicidade, até hoje em dia, de Purina, vai distinguir entre cachorro grande e cachorro pequeno. E, portanto, pode identificar-se com eles a pessoa que faz a publicidade. Uma marca de cigarretes, talvez disponível em Brasil, talvez não. Há 2 linhas douradas na parte da frente da embalagem do Marlboro. Precisava algo mais realista, mais royalista para chamar a atenção. E essa fita dourada foi feita para isso, para torná-lo mais atrativo a embalagem. Algo mais, uma coisa mais de um nível superior. A cerveja Budweiser. Lembro quando estava nas aulas, tínhamos imagens, pensávamos em cartazes sobre cerveja e entrevistar pessoas o que pensavam dessas imagens. Budweiser se beneficiou disso. E no último, Edsel Car, que foi o maior erro da Ford, que lançou este carro em 1956, talvez 1958, 59. Dizem que Steven foi o único que falou que não era boa ideia. Este não é o momento de lançar este carro. As pessoas não querem esse tipo de carro, esse tipo, que com certeza Ford o lançou e perdeu muito dinheiro com esse projeto. Um absoluto fracasso. Era em nome do filho do Henry Ford. A conclusão é que é um nome muito prático. Ele era capaz de, intelectualmente, alerta, muito, podia pensar em um nível muito elevado teórico, mas também ser muito prático. O fato de que ele recebeu muito dinheiro para investir em vários produtos e publicidade, você tem que ser muito cuidadoso em que se gasta esse dinheiro. E você pode ficar muito bravo se você perde dinheiro com isso. Stevenson foi muito bem sucedido e muitos estudantes começaram em jornalismo e depois passaram para a ciência. Continuaram, ficaram consultores de publicidade em um amplo leque de produtos, carros, produtos de fazenda, ornamentos para Natal, etc. Esses estudos estão envolvidos em promover esses produtos. Para ir especificamente à metodologia, começamos aqui, como começamos normalmente. Existe na Matrix, vocês vão reconhecer isso. Se van no software SPSS, las columnas son trazos, características de grupos. Por ejemplo, puede ser de inteligencia, B puede ser personas dispuestas, C capacidades de ortográficas.
E lowercase a, b, c, and so forth. Na coluna A, B, C são os membros de cada amostra, pessoas. Portanto, a pontuação X é pequena A maiúscula toda essa pontuação na A maiúscula são todos em idade e inteligência mediana. No grupo B, cada coluna há uma uniformidade dos traços da agente da pontuação. Todos na cola A podem ser inteligentes, na coluna C podem ser de sua altura, etc. Ou seja, há uma unidade em cada fator. Agora, um problema da metodologia que, na maior parte dos tempos, na maior parte dos casos, que a metodologia que foi originalmente pensada para transpor esta matriz de dados, destes grupos A, B, C, etc., e as pessoas A, B, C, D, etc., é uma transposição da matriz e agora para ter esse aspecto. Estas são as colunas, são as pessoas. Anteriormente, a primeira linha eram pessoas com A minúscula. Agora, a primeira coluna é A maiúscula. E agora, pode comparar os concursos, os valores entre o grupo A e B, etc. Como, ao mesmo tempo que antes se correlacionava traços, agora pessoas. Isto está montado no software SPSS e acho que nos outros softwares, outros pacotes de software também. Você pode pegar uma matriz e inverti-la. Uma é metodologia R e outra é metodologia Q. Essas pontuações na metodologia R são objetivos sobre inteligência, pontuação de inteligência, altura, sobre a variável B, qual é a relação entre a inteligência e a altura, etc. Ao virá-la desse jeito na metodologia Q, você tem os mesmos dados, ainda são pontuações objetivas, mas agora tem uma... Para Stevenson, a correlação da matriz de dados para a metodologia Q, mas representavam avaliações subjetivas, não eram avaliações objetivas. Não interessava para Stevenson, al inverti-lo, eram declarações totalmente diferentes relacionadas com a subjetividade, o tipo de pontuações que usamos quando usamos esta metodologia. Portanto, como podemos dizer em muitos testes estatísticos, dessa matriz para transpô-la e fazer matrix de Q metodologia Q, Stevenson era muito enfático sobre isso, de que nunca houve um conjunto de pontuações para os quais a metodologia Q e a metodologia R se aplicasse para ambas. É um conjunto totalmente diferente de pontuações porque representam avaliações subjetivas. O conceito de representatividade é muito importante. Em algumas pesquisas, selecionar respondentes, um conjunto de respondentes que são representantes da população em geral. Uma seleção aleatória, 500 pessoas, 1000 pessoas, fazem a pesquisa.
un psicólogo austríaco que veio para a Universidade de Califórnia, que estava muito impressionado com o trabalho de Stephenson. Branchway, a representatividade não somente se atribui aos respondentes da situação, mas também, salvo se você tem conjunto representativo de respondentes nas pesquisas, se não tem um conjunto representativo de estímulos a quais ele responde, você não podia fazer generalizações sobre funções. E, portanto, por exemplo, dava muita importância que representatividade, que precisava fazer amostragens de amostras representativas. Além disso, para ter representatividade, é preciso distinguir um trabalho, um texto de Ward sobre princípios ecológicos, no começo do século. Em seu livro distinguia entre psicologia como ciência versus sempre distinguimos quando estamos ao lado as declarações de fatos. Por exemplo, em 2005, o governo de Luiz Inácio Lula estava em uma controvérsia política, mas foi reeleito em 2006 com mais de 60% dos votos. 60% dos votos. Esses são fatos objetivos. Podemos checar isso. Tem a possibilidade de checar isto. Podemos checar se isso realmente ocorreu em 2006. Estava realmente envolvido na controvérsia política. Essas são declarações e que foi reeleito em 2006. Com mais de 60%. Testamos isso, que isso é uma declaração verdadeira, objetiva. Mas a declaração de que a corrupção política é o problema mais sério e grave que enfrenta o Brasil, isso é uma opinião. Algumas pessoas podem dizer que sim, outra pode dizer que não é grave. É o que não é o mais complexo e o mais grave. Diz que não é um problema complexo, outros que é um problema complexo, que queremos... Então, uma é uma declaração de fato, uma é uma declaração de opinião. Também queremos, em matéria de princípios, definir a diferença entre, na nossa metodologia, estamos familiarizados com definições operacionais. Se queremos estudar algo, precisamos ter alguma medição do autoritarismo. Autoritarismo precisa ter algum tipo de conceito e algum tipo de indicador de medição desse conceito. Às vezes, declarações de opinião, que alguém é autoritário e que vocês que concordam com certas outras opiniões e outras coisas que se relacionam com isso, para garantir que temos um valor confiável de medição deste conceito. Na metodologia que Richman é um físico de 1920 que é o pai do conceito de que as mesmas coisas, que não é o mesmo que definições operacionais. Como se fosse, ele foi considerado como uma fonte de definição operacional. O pai do comportamentalismo moderno,
para a esquina, queria primeiro encontrar algum tipo de operação comportamental, colocar alguém em uma caixa, uma chave vermelha, uma chave verde. Ele contaria quantas vezes, 2, 3 horas, o pombo pegava a chave vermelha ou a verde. E o número de vezes que escolhia a chave vermelha era uma operação comportamental. Dar alimento, comida ao pombo. E então ele pegava mais frequentemente a chave vermelha. Então havia controle comportamental. Havia reforço e aumenta o comportamento nesse sentido. E ele chamava isso aprendizado. O pombo pegava mais frequentemente a chave vermelha porque havia incentivo para fazê-lo. Portanto, estava sendo educado para isso. Para a esquina, havia uma operação primeiro, uma operação de comportamento para chegar e para fixar conceito. Stevenson levou a Skinner à Universidade de Missouri. E foi nessa época que eu estava fazendo meu doutorado, assim que tive a chance de encontrá-los. Para a Skinner, você tem uma operação primeiro e depois você dá sentido conceitual e depois você dá incentivo e, portanto, uma atitude operacional e aumenta essa educação. E a metodologia que o fato de qual chave pega o pombo não tem menor significado. Para a metodologia que Stevenson, quando uma pessoa, uma triagem que vê se concorda ou não concorda, define o tipo de pessoa. Não há quem que está errado, que está certo. Se pombo pega uma chave vermelha ou a chave verde, é simplesmente uma operação comportamental. É por isso que Stevenson se focava em fatores como subjetividade operante, como modo subjetivo sobre o sistema de integridade, democracia, e fazem sorting pelos grupos que escolhem uma coisa ou outra. E esses fatores são em função das operações do sorting que não sabemos o que são os significados desses fatores de antemão. É simplesmente comportamento, mas é comportamento de determinada forma e o método nos mostra qual é essa forma. Now, the law of concord, the term concord, they say, comes from Cicero, philosopher. O termo concourse vem do filósofo Cícero, do tempo dos romanos. Stevenson por concourse significava que havia declarações subjetivas, por exemplo, sobre o sistema de integridade, que há grandes números, que havia grandes números dessas declarações, todas as quais eram fato de comunicabilidade. Quando você fala do sistema de integridade, há advogados ou juízes que estão falando, ou políticos, ou público em geral. As coisas que eles dizem, que ouvem talk shows, escrevendo cartas a editores, etc., são capacidade comum, é conhecimento compartilhado. Eles entendem o que as palavras significam, a sofisticação do concourse entre advogados e juristas será diferente do que entre pessoas do público comum, trabalhadores, pessoas pobres, etc. O nível de sofisticação muda, mas
pero hay una comunicabilidade comum, eles entendem isso, sobre qualquer tópico que se falar. Portanto, quando falamos de, por exemplo, o coronavírus, você pega declarações como essa, de blogs ou isso aqui, coisa que de fato temos que alavancar e aventar a melhor ciência possível. Os Estados Unidos teve 250.000 mortos em 18 de novembro de 2020. Colocar isso em vermelho para mostrar que isso, quando a discussão sobre coronavírus, algumas declarações que são de opinião, como a primeira, e algumas declarações são factuais. É um fato. A segunda, podemos verificar esse fato e provar que é verdadeiro ou que é falso. E ver no calendário e ver se realmente em 18 de novembro de 2020 tinha 250.000 mortos. Ou se foi em outro dia, e pode ser provado de um modo ou de outro. Portanto, estas declarações factuais são objetivas e, portanto, não requerem uma auto-opinião. A primeira declaração, temos que alavancar e promover a melhor ciência possível. Quando esta declaração é feita, é alguém que expressa esse ponto de vista. É uma coisa subjetiva. Explica a existência de uma pessoa, seja física, química, até declarações. Todas as outras declarações que estão em branco são declarações de opinião. São referência da própria opinião, quando são expressados, dependem da pessoa que está expressando, que concordo com essa ideia, eu posso concordar ou não com essas opiniões. E por isso afirmo isso. Mas Donald Trump, por exemplo, pode estar em desacordo, porque ele não se interessa muito por ciência. Ele expressaria de fato de uma opinião ser correta ou falsa, essas são simplesmente opiniões. Eu posso pôr um montão de dados para corroborar, mas um montão de opiniões para nós, mas opiniões factuais existem independentemente da opinião ou da pessoa. Por exemplo, qual é a minha altura, essa coisa não depende de minha vontade. Por mais que qualquer coisa que eu faça, minha altura não vai mudar. Não depende da minha vontade. Mas as declarações de opinião dependem, são autorreferenciais e dependem da minha vontade. A minha vontade de dizer isso ou dizer uma coisa diferente. E pusimos um exemplo que preparamos alguns anos atrás para um trabalho em Bangkok, porque estavam com medo de que pessoas de Camboja, Tailândia, Vietnã, Indonésia, acho, que se reuniram interessados na metodologia para da influenza asiática para controlá-la. Não era simplesmente de ciência de pássaros ou galinhas doentes, mas também envolvia pessoas que estavam desenvolvendo a doença. E se você tira o que pode parecer com... Então, os governos estavam querendo ver se estavam destruindo seus pássaros porque estavam infectados, porque tinham a influenza, a enfermidade. Todas essas declarações são declarações de opinião. Isso era do Banco Mundial, tinha que ver com pobreza. O Banco Mundial tinha entrevistado pessoas, 60.000 pessoas no mundo todo, só que significava ser pobre. E essas são as declarações que eles obtiveram. Pobreza é como viver na prisão, viver atado, esperando para ser liberado. Uma pessoa em Jamaica.
Pobreza e falta de liberdade, escravidão pelas cargas diárias, depressão e medo do que o futuro vai trazer para nós. Isso foi em Georgia, no estado de Georgia, nos Estados Unidos. Perdão, no país de Georgia, em Ásia. Todo isso foram declarações e opiniões sobre a natureza da pobreza. E o Banco Mundial estavam colocando todas essas declarações em um programa de pesquisa de que tipo de temas e conceitos podiam ser feitos. E eu di uma conferência para o Banco Mundial sobre o que deveriam fazer, aplicando a metodologia aqui, como as pessoas se organizavam essas frases, essas afirmações. E não simplesmente fazer uma contabilização. Podemos também fazer concursos, coisas que para nós são triviais. Existe um website onde minha filha de 15 anos pode entrar para colocar coisas que ela acha se a Rihanna é mais talentosa e mais bela que outros atores. E isso vem desse website. Alguém colocou essa frase, que é 1000 vezes mais talentosa e mais bonita que outros. E outra pessoa, que é Taylor Swift, escreve seus próprios cantos e pode tocar instrumentos. O fato de que você tem uma boa voz não significa que você seja um cantor. De qualquer teenager, adolescente, podia entender isso. Aqui está. Este era um concurso sobre discussão sobre Led Zeppelin's Stairway to Heaven. Se era o melhor canto de rock da história. Chegou a ser número 1 em uma pesquisa, etc. E quando vai a este website, encontramos todo tipo de declarações. Que os termos são simplesmente sexismo medieval. Stairway to Heaven não é simplesmente número 1, é uma quinta essência. O melhor canto. Era um comentário de Led Zeppelin. São declarações de pessoas que entendem essa música. Jenny Page é uma guitarrista. Em qualquer tópico, você vai ter uma variedade de subjetividades associadas com todas elas. Em termos subjetivos, há coisas objetivas que vão ser ditas, algumas coisas objetivas sobre o guitarrista Jen, o número de notas que ele toca, etc. Mas isso é objetivo. A metodologia aqui trata de assuntos subjetivos. Aqui é uma de 2016, depois da eleição de Donald Trump, nos Estados Unidos. Todas essas pessoas, todas as pessoas votaram por Trump. Era somente gente a favor de Trump que fizeram esse teste. Votei por Trump para mandar uma mensagem forte no sistema e foi quebrado. E somente pode ser avisado por simplesmente pequenas alterações aqui e lá. Outra, seria Bernie Sanders em vez da Hillary, como se fosse Bernie Sanders teria votado diferente. Vocês estão familiarizados provavelmente com isso. O sistema de integridade. E estas são declarações. Essas são declarações que estavam no modelo que em Brasil, corrupção é um traço cultural brasileiro. Algumas pessoas vão estar de desacordo com isso. Brasil,
está en América del Sur. Eso no hay ningún argumento, es objetivo. Mas dizer que a corrupção é traço cultural brasileiro não é fato, uma coisa objetiva. E todas as declarações são da comunicabilidade comum sobre este tema. E há muitas mais. Você pode ser conjuntos e pode pegar outras afirmações do mesmo universo de discurso e ter os mesmos resultados. Puede haber otros factores que pueden emergir, etc. Pero los factores que mostraron ese estudio van a aparecer por más que usar otras afirmaciones, se han usado otras afirmaciones. Agora, uma vez que você coletou centenas de afirmações do Concourse, ¿cómo você as organiza? Estas fueron declaraciones que vieron de una discusión sobre tensiones no estrecho de Taiwán. 10, 15 años atrás había tensiones lá, porque el presidente de Taiwán, o el presidente que tinha sido eleito, tinha feito declaraciones de independencia, de Taiwán ser independiente da China, y eso estaba creando cierta tensión con la China, si los Estados Unidos iban a apoyar militarmente o Taiwán o no. Si eso acontecese. Estas declaraciones eran las que fueron expresadas. En este caso específico, cuando coletamos las afirmaciones, cuando las que representaban el punto de vista de China, algunas del punto de vista de Taiwán, y algunas no eran ni una cosa ni a otra, misceláneas, variadas. Y en materia de símbolos, discusión filosófica y conceptuales, definiciones, Laswell y Kaplan, sobre un libro publicado en 1950 en la Universidad de Yale, la diferencia entre exigencia, que exige algo, que algo sea feito, por ejemplo, Taiwán, símbolos de identificación, con quien você se identifica, y expectativas, símbolos de expectativa, o que você acha que vai acontecer, se vai haver guerra ou se vai haver paz, etc. Portanto, aqui é o exemplos de exigências do ponto de vista chinês e de Taiwán. A China poderia dizer que China no debería tocar ningún asunto que a China considerase una línea vermelha, como por ejemplo mudar o nome do título de República de China para República de Taiwán. Si China você advertindo, não vai fazer isso ou vai ver as consequências. Taiwan dice, Taiwan puede ser, si China continua a fazer ameaças contra Taiwán, eu sou a favor de enviar forças navais americanas para proteger Taiwán. En términos de identificación, China promueve una China, el concepto de una China, que los dos países son la misma raza y la misma cultura. En Taiwán, los últimos 400 años estaban delineando que tiene una existencia diferente por centenas de años, que realmente era un diferente país, una sociedad chinesa diferente y una otra nación. Había expectativas. Desde el punto de vista chinés, esto es tan importante para China que China estaría dispuesta a gastar más en dinero y sangre para ir a guerra. Y la otra opinión que amenaza de China de utilizar fuerza militar es una amenaza vacía. Esto representaban expectativas para los chineses y los taiwaneses. Y en las posiciones variadas eran y no eran ni siquiera pro-China ni pro-Taiwán, declaraciones exigentes. Y por tanto, esos tornaron las diferencias conceptuales que nos permiten pegar todas estas afirmaciones sobre las tensiones en el estrecho de Taiwán y clasificarlas como un sistema de integridad. Você tem a estrutura de método Q,
en 3 grupos, 3 conceitos diferentes. Isso é o modo em que começamos a restringir os conceitos. Uma vez que temos as declarações das exigências identificadas e expectativa da China, e pegamos 10 afirmações de cada e também 10 das taiwaneses, e montamos um método, uma matriz, método que este es otro ejemplo sobre institucionalismo. No sé si están familiarizados. Un estudio de Holland Taylor. Aquí había declaraciones que fueron feitas sobre un departamento académico en una universidad. Y observamos que unos tienen naturaleza histórica, algunas eran una escuela racional y algunas eran sociológicas. Y cuando pegamos estas declaraciones que las personas hicieron sobre de un departamento académico, teníamos 3 categorías diferentes, vamos a decir 13 declaraciones de cada grupo, y así estructuramos una muestra que, y esas declaraciones, o contexto universitario, están llevando a un camino específico. Eso es una reflexión histórica. Después hay una escuela racional. Los estudiantes y los docentes tienen preferencias y pueden calcular y comportarse de un modo a maximizar sus preferencias. Y después tiene una afirmación de carácter sociológico. Entonces, va a mostrar las categorías funcionales, de modo que los participantes están de facto trabajando, están completamente independientes de esas categorías a priori. Amostras que pueden ser feitas de declaraciones, fotos, música, y hubo estudios usando cheiros, cheirando cosas, diciendo si es gostoso o no, cores, que cores você acha atrativos y no gosta, alimentos, materiais físicos, tecidos, couro, metais. Quase um campo, comparando um com o outro. Tudo que é medível, mensurável, em termos de preferência, serve para isso. De disfrutável a não disfrutável já é classificável. Isso foi feito com estudo com crianças na kindergarten. Eles identificaram as várias reações emocionais de crianças, de sentimentos de felicidade, sentimentos negativos de ser advertidos pelos pais ou ser infelizes, e mostrar uma imagem disso, de modo que as crianças podiam fazer um exame Q-SOT para transferir para comunicar suas sensações. Estas são as imagens feitas para das diferentes emoções, de modo que uma criança de 4 anos podia fazer-lhe teste mas eles podem identificar com as imagens. Isso é felicidade, etc. E você pode ver quem está contente, feliz, com a mãe e o pai. E os negativos, sentimentos negativos, e também para o extremo negativo. A criança pode expressar seus sentimentos. E havia uma relação entre a pessoa que tinha matrimônios divorciados e não divorciados. E aqui está uma foto de uma criança fazendo o teste.
una universidad de Noruega, separando as crianças para o estudo de crianças. O desenho de conjuntos P usa a mesma estrutura de procedimento que usamos no método Q para estruturar as pessoas que vão fazer o sorting Q. Este é um tipo de experimentação. Stevenson foi a primeiro a mostrar a importância de usar esse desenho de experimentos para fazer isso. Já em 1935, quando anunciou a metodologia Q. E se vamos fazer um estudo da última eleição americana, podemos dizer, as 2 ou 3 variáveis mais importantes a ser levadas em conta foi gênero, identificação com o partido, democrata, republicano, libertário, outro partido minoritário, independente, outros. Alguma outra classificação, outro partido. São homens ou mulheres. A primeira classificação seria um método. Eram velhos, eram idosos, adultos ou jovens. Todos classificados. E assim teremos demócrata jovem e masculino, etc. Teremos em cada todos os campos preenchidos. Mulheres, dos 3 tipos de mulheres, em cada desses partidos, em todas as possibilidades, não precisam estar igualmente representadas. Isto nos dá uma guia, nos indica o tipo de pessoa a que queremos chegar. Para a representatividade, representar todos estes interesses possíveis, que poderiam afetar o modo que as pessoas fazem o sorting Q. Queremos representatividade na amostragem Q. Esta é uma pessoa fazendo sorting Q. Concordo mais ou concordo menos, de mais 5 a menos 5. De modo que aqui está a mente que está encaminhando todas estas declarações e todos estes assuntos teóricos, ou há alguma resposta subjetiva que não tem nada a ver com gênero, com idade, etc. Não tem nada a ver com características estruturais que foram incluídas, que representam alguma outra coisa. Na análise fatorial, mostra isso. De modo geral, fazemos que classifiquem entre estou de acordo, não estou de acordo, mas podemos pedir de outros modos. O que você acha que o público acha sobre tal coisa? Qual seria a melhor opinião de todos sobre Donald Trump, por exemplo? O que você acha? O que você acha sobre o governo de Trump? Que ponto de vista seria o melhor interesse da comunidade como um todo? Todo tipo de condições que podiam ser colocadas nas perguntas. 99% do estudo está baseado em opinião. Qual é a sua opinião sobre algo? Aqui está a planilha de pontuação, com as declarações, e não há nada que diga certo ou errado. E nesses quadros estarão as declarações, e de modo que a pessoa avalia as declarações, permite fazer depois lançadas em um sistema de computador. Aqui tem uma amostra de 27 declarações. Aqui está a fórmula para correlacionar as afirmações no software. Programa de software dedicados. A declaração número 1 teve um menos 1, teve um mais 2, uma diferença de 4.
o quadrado 16. A soma desses quadrados é somada e isso vai para o numerador. Esse tipo de forma específica de correlação que presume que tem o mesmo significado e a mesma valor de força para obter uma distribuição. Aqui temos que sorts, a cada uma mostrando a correlação, pessoa número 1 e número 2, e aqui não estavam relacionados. Aqui está o desvio padrão da correlação. E isso aqui está novamente inserido no método que e nos programas de computador da metodologia que. Aqui está o resultado do análise fatorial sobre um desenho de inteligência por causa do sentimento religioso nos Estados Unidos, inusual nos países desenvolvidos no mundo. Algumas pessoas não gostam de evolução, acham sobre o que chamam projeto inteligente, que tem que ter havido um agente inteligente, Deus ou alguém, que especificamente projetou o mundo. E usam como sua fonte a Bíblia e dizem que o mundo foi criado 5.000 anos atrás e que os homens viveram junto com os dinossauros, esse tipo de coisa. E querem que esse desenho inteligente seja ensinado nas escolas, junto com a evolução e teorias evolucionárias, que tinha uma base mais científica. E, portanto, nesse caso, havia dois fatores. Aqui no fator 1, um professor de geologia e um professor de bioquímica e um professor de ciência de ensino médio. E aqui estão embaixo as pessoas que representam a outra teoria. Um professor de direito, um clérigo. E quando olhamos os fatores, você pode representar a matriz de fatores. Então, por exemplo, as pessoas são fortes no fator 1 e outras que eram muito similares, que tiveram praticamente o mesmo fator, e esses que estão em lados opostos no fator 2, que têm um ponto de vista diferente. E isso pode ser rapidamente representados. As pessoas no fator 1 eram muito a favor da ciência, que precisam as opiniões, que precisam muita educação e para prepará-los para seu sucesso futuro. A evolução é um tema unificador de biologia. Nenhuma pessoa educada, nenhuma pessoa questiona a validade da teoria da evolução, que simplesmente consideramos um simples fato. Isso tem na pontuação mais 4. Consideram que isso é um fato. Para eles, isto é um fato. E a pessoa que do número 2 estão discordando disso. Esses são comentários da entrevista depois da sorting, que para mostrar que os fatores da pontuação no pró-ciência são muito representativos. Estão mais fortes, nos que dão seus motivos por qual que estão a favor desses argumentos, não? Preservar a liberdade intelectual é nossa causa comum. Cada um tem o direito de ensinar, aceder, aprender um ambiente que abra múltiplas possibilidades e perspectivas. Nenhum grupo individual ou grupo político deve ser capaz de restringir esses direitos. De todos os pontos de liberdade, eles concordam com isso. A pessoa que está pró-ciência não concorda com essa ideia. Que a ideia, teorias religiosas de evolução, eles não estão a favor disso. Somente dar um ponto mais 1 sobre uma escala de 1 a 4.
Aqui, mais uma vez, a qualidade das entrevistas mostra que as pessoas estavam dizendo que era exatamente o que diziam, expressavam o que eles pensam. Havia uma similaridade entre os fatores e que o que realmente a pessoa pensava. Mas tenho mais materiais do que tenho tempo para mostrar. Quero deixar um certo tempo para a discussão. Talvez tenha ocasião de voltar a isso. Stevenson afirmava enfaticamente que a realidade da ciência, como em física, você aprofunda em algo e você descobre que é um outro mundo. E esse mundo, por exemplo, mundo subatômico, explica o mundo atômico, mas o mundo atômico não explica o mundo subatômico. De acordo com as regras e leis, são muito diferentes do que existe por baixo. E, portanto, ele estava muito a favor de estudos de casos intensivos, por exemplo, de identidade nacional. O ponto de, se você tem o PowerPoint, podia dar exemplos disto. Por exemplo, esse é sobre identidade nacional. Essa é uma amostragem na qual um membro da polícia turca estava nos Estados Unidos e serviu na Polícia Nacional, que descrevia a si mesmo o mesmo tipo de afirmações, como se aprovava de si mesmo. Que pessoa você gostaria de ser? Que tipo de pessoa você atua quando atua racionalmente? Havia vários fatores, havia tipos de autodescrições, e dessa pessoa was on the same faculty the person's description of himself. But he thought that Erdogan was just like himself. Essas afirmações, a polícia turca, todo mundo queria. Muitas dessas pessoas, provavelmente incluindo essa pessoa, tiveram em prisão e atualmente estão em prisão por opor-se ao governo. Uno entende o tipo de angústia, minha filha. O modo que idealizavam a si mesmos era terrível. Há uma escolha racional. Isto, afirmações, teorias econômicas, ele tinha várias propostas aqui, e isso foi transformado em Sorting Q. As pessoas não agem necessariamente do modo que Anthony Downs considera como racional, mas há valores que ficam envolvidos nas escolhas das pessoas. E assim distinguimos entre racionalidade e irracional. Uma pessoa tem uma argumentação de por que age de um determinado modo, que talvez não seja a escolha racional para fazer. Pero agem de modos que para eles parecem racionais. E em um caso único de uma personalidade autoritária, que mostra que aqui está a estrutura sobre si mesmo, pai e mãe, coisas, o modo que veíam o pai e a mãe, também é o modo que eles o viam, os friends, os amigos na escola, as amigas dele. Isso mostrava o efeito de que um grupo tem, a influência que tem um grupo que vai a uma universidade, e permitem que outros aspectos se revelem que não estão autorizados a mostrar em casa, que não sentem autorizados a mostrar em casa. De modo que
que tem uma personalidade autoritária, bem como os outros desse estudo, todos eram muito autoritários. Todos eram autoritários, pero tinham uma atitude, tendência não autoritária e até anti-autoritária dentro deles. Quando vê essas alternativas que eles escolhem, essas identidades alternativas que estão por baixo da superfície, de que eram suas aspirações, não eram sempre as que apareciam na superfície. Isso tem que ver no estudo de Stephenson entre a metodologia de quantificação e metodologia Q. Entre física e psicologia, mostrar em que estão relacionados, por exemplo. O ponto de medição, a matemática do análise fatorial é uma matemática da mecânica da quantificação. Que achamos profundo que a mente e a realidade material, ambos se comportam de um modo que a mesma matemática se aplica a ambos. Há uma grande seção aqui sobre a relação entre pesquisa qualitativa e método Q, e Sandelovsky é uma pessoa mais destacada em enunciar o princípio de pesquisa qualitativa. Ele afirmou que há estudos do mesmo tipo de preocupações na metodologia Q, que requerem que são pesquisadores qualificados e gostam da metodologia Q porque tem as mesmas metas, ainda que não usa diferentes metodologias e outras metodologias. Portanto, tem adoptado esta política, a metodologia Q. Há um montão de referências para este. Vamos rápido nisto. Em conclusão, temos uma visão da teoria de Concourse, o sistema de integridade de Ariana Taylor Swift, tudo em que esteja sob o sol. Há uma comunitabilidade subjetiva, até entre matemáticos. Seus argumentos, suas discussões, o que significa número, o que significa. Há discussões entre físicos. Einstein nunca aceitou a teoria quântica e há discussões ainda hoje, e você pode pegar as discussões entre físicos até e mostrar que há diferentes fatores entre físicos, e esses fatores têm implicações para o tipo de pesquisa que fazem, os experimentos que fazem ou querem fazer, e tem diferentes perspectivas e consequências no campo de seus estudos da física e o mesmo em outros campos da ciência. A subjetividade tem a ver com a autorreferência, onde a realidade objetiva a gravidade é uma coisa objetiva. Isso não independe, não é uma autorreferência. As coisas não caem para a Terra porque gostam. Não existem esse tipo de sentimentos ou opiniões. Não há esses sentimentos nas rocas ou nas rochas, etc. A operância são fatores funcionais, diferentes modos de pensar sobre o sistema de integridade ou sobre o que for. Precisamos ter representatividade em ambos os lados dos estímulos, das respostas, representatividade e das coisas que vão responder às quais
A teoria de fatores são similares. Temos um montão de recursos da metodologia aqui no website. Há um e-mail de lista de discussões, e quem queira entrar lá. Há uma oficina, um workshop de trabalho sobre metodologia aqui, neste website. Mas isso vai sobre análise fatorial, etc. Programas de computador sobre o método PQ, PCQ, CANQ. CADE é uma versão de laptop. Todos estes são de livre acesso. E com dados de metodologia QE, e faz análise estatístico que você não acha em outros, em Stata e SPSS. Esse, o Journal of Human Subjectivity. Esse Q Methodology and Theory está em coreano, pero tem um artigo em inglês. E o Operant Subjectivity também foi publicado pelos coreanos. Também foi publicado em inglês. Isso, lamentavelmente, não está sendo mais publicado. E temos nossas conferências anuais. O ano passado foi em Nápoles, em Itália. A próxima vai ser em França, a próxima em Flórida, e em 2023 em Irlanda do Norte. Agradeço pela sua atenção e paciência, e com prazer. Discutir qualquer coisa. Estamos já na tela inicial. Professor Steven, muito obrigado pela sua apresentação. Can you hear me now? Sim. Muito obrigado pela sua apresentação, que fez esse resgate histórico com uma acurácia metodológica e cheia de detalhes sobre o método Q. Eu tenho cada vez mais me fascinado com as possibilidades que o método Q pode trazer, né? Principalmente se somado a outras ferramentas de pesquisa. E fico me imaginando, pensando nessas diversas aplicações num mundo onde as opiniões elas estão cada vez mais presentes, né, nesse aspecto. A gente vive num mundo onde cidadãos que não fazem parte da política ou do processo de tomada de decisão se expressam cada vez mais pelas redes sociais, né? E a gente tem visto como que esse universo discursivo tem impactado o comportamento das pessoas no dia a dia. No Brasil hoje, agora, a gente está tendo, por exemplo, manifestações em diversos lugares do país, porque um homem negro foi assassinado em um supermercado, Carrefour. Então, pegar essas perspectivas e conseguir traduzi-las em análise para entender o comportamento das pessoas dentro de democracias, eu acho que tem uma ferramenta poderosa, né, para a gente conseguir entender muito melhor comportamentos democráticos, como a gente vem fazendo com surveys, por exemplo, ao longo do tempo. E de outro ponto, como a gente está fazendo, por exemplo, com o sistema de integridade, entender aspectos que levam a tomada de decisão desses atores também é fascinante, né? E com uma escala pequena, relativamente pequena, a gente consegue
demonstrar a existência de padrões de percepção que, de fato, quando a gente vai para ferramentas de amostrais, a gente consegue identificar também na sociedade esse tipo de percepção e esse tipo de padrão de comportamento. Eu acho que essas ferramentas se somam de um jeito bastante significativo. Eu acho que a Gabriela, que está conosco, tem uma pergunta para fazer. Acho que você pode... Sim, tenho. Boa tarde, professor Steven. Boa tarde, Raquel Meneghel, José Veríssimo, Fabiola. São todos que estão com a câmera ligada e a toda a equipe do Instituto de Estudos Avançados e também do NUPES. Um prazer ouvi-lo novamente, professor. Aprendi muito nesses 3 dias. E eu tenho uma pergunta em torno da sua exposição. Realmente, o José Veríssimo já havia trazido o método para a gente, assim, com novidades, mas é a primeira vez que a gente mergulha nos aspectos mais precisos da aplicabilidade mesmo do método. E acho que uma das preocupações nas ciências humanas, em geral, eu vou fazer uma pergunta mais abrangente com relação ao método mesmo, e não especificamente com relação à pesquisa de integridade, mas que envolve a questão da causalidade, porque causalidade é um tema muito complexo nas nossas análises sociais, políticas, enfim. E pelo que eu percebi, eu gostaria que o senhor dissesse se eu estou certa ou errada, quando o senhor deu o exemplo da pomba, que a pomba ela não responde a incentivos, mas de fato é o retrato do comportamento da pomba que interessa, enfim, e levando isso para o ser humano, o método que ele tira um retrato do comportamento e das atitudes conforme um determinado tempo, certo? Porém, pelo que eu entendi também, ao ser um método que veio da psicologia, ele também ele permite que sejam realizados experimentos, porque você pode trabalhar com um número bastante reduzido de casos. Então, o que eu queria perguntar diante disso, uma vez que a causalidade, ela existe uma série de suposições, como covariação entre variáveis, relação de ordem temporal, exclusão de causas alternativas, e isso é muito difícil em análises quantitativas com survey, em questionários longos, onde você já tem os dados, né, lá para você analisar. A causalidade, ela se torna muito difícil porque você não consegue controlar exatamente as causas alternativas, mas num experimento isso é possível. Então, eu posso dizer que o método Q, ele permite um controle maior para se estabelecer conexões causais, quando é possível aplicar um experimento antes e depois o método Q. Eu queria entender um pouco dessa possibilidade ou dessa relação entre causalidade, experimento e método Q. Yes, that is a very good question. Es una muy buena pregunta y acho que a metodologia Q, Stevenson, tendo esse antecedente em física e em psicométrica, ele estaba acostumado a pensar en causa y efecto en varios modos. A metodologia que realmente surgiu das ciências experimentais, ciências no terreno, no campo, traz o laboratório para o campo, no qual agora você pode fazer esse tipo de estudos sobre os fatores. Você também pode indicar
no campo da mecânica quântica, uma das coisas que mais dramaticamente foi mudada foi a causalidade, e que alguns filósofos, por exemplo, Moritz Schlick, que é o fundador da Escola de Positivismo e Psicológico, e o primeiro físico dessa organização, que levou a pessoas como Karl Popper, Wittgenstein, ele se tornou de fato um membro da escola, mas não foi membro, mas fez encontros com eles, mas alguns dos estudiosos destacados, positivistas, filósofos positivistas que vieram desse grupo, muitos deles, quando se encontravam os fenômenos de comportamentos subatômicos, desistiram da ideia de causalidade, porque como o gato de Schrödinger, não sei se vocês sabem essa história da teoria quântica, que o gato pode estar morto e vivo ao mesmo tempo, até que os resultados são observados, e somente quando o gato é observado, que aí somente se torna ou vivo ou morto. E isso irritava Einstein, porque para Einstein, que podia estar ao mesmo tempo morto e vivo, e irritava o fundador da teoria quântica. Que isso é verdade, dependia da observação. Se observa na observação, então significa que aí é realidade ou não conforme eu olhe, e por lo tanto é subjetivo. E então na física moderna, Einstein fez uma coisa semelhante. Se dois eventos ocorrem simultaneamente ou não, depende de onde você está quando faz a medição. E, portanto, as ciências sociais estão muito preocupadas com a causalidade. E eu fui criado um tempo quando fazia um modelo de causalidade, etc. E essas são preocupações que surgiram na ciência newtoniana. E até no começo do século XX, quando começou a teoria quântica, começaram a partir de 1925, 1927, ao mesmo tempo que o Stephenson veio com sua teoria do método Q. Entre Bohr e Einstein, Bohr e Heisenberg e Einstein, e havia muitos cientistas de cada lado da teoria. Portanto, Bohr ganhou esse argumento, ganhou essa discussão. A teoria quântica se tornou ciência. As ciências sociais se modelaram antes da teoria quântica. E, portanto, o modo que a ciência moderna estão pensando, não estão pensando como físicos, não estão pensando sobre causalidade. Alguns têm desistido dela. Skinner, no comportamentalismo, pensava a mesma coisa, que o comportamento de um animal, um pombo, um rato, o que for, dependia do que acontecia após seu comportamento. Por exemplo, pressionar a tecla vermelha, e você pressionava mais frequentemente, tinha um resultado. Portanto, a causa do comportamento do pombo era algo que acontecia depois e não antes. E uma das diferenças entre o comportamento clássico, comportamentalismo clássico, é como esse pensador russo Pavlov. Pavlov estava preocupado com situações que o síntoma vinha antes do efeito. Tocava a campainha e o cachorro salivava. Começaram a salivar. Portanto, a causa vinha antes. Em Skinner, a causa vinha depois do efeito. E, portanto, a ideia de causa e efeito
se torna menos importante, porque o que você tem uma inter-relação entre estes é, de fato, a ideia de que o campo elétrico, o campo magnético e todas essas coisas enfatizam a inter-relação do que, portanto, não é mais possível distinguir entre causa e efeito. Portanto, estamos tendo uma discussão parte da qual vocês diriam a mim, parte do que vocês vão dizer para mim vai depender do que eu vou dizer para você. E o que eu disser para você vai mudar. E como achamos qual é a causa e qual é o efeito. O que vão dizer daqui 5 minutos ou 10 minutos, porque tem esse campo de interação. E uma das coisas, Stephenson sabia tudo isso porque Clark Maxwell, um físico do século XIX, tinha desenvolvido essas teorias de campos e a teoria de uma convicção de campo é uma das maiores contribuições da ciência do século XIX para o século XX. A ideia que os campos se interagem. Mas as ciências sociais não aceitavam isso. Não é que simplesmente rejeitassem, simplesmente não prestaram atenção nisso. Portanto, ainda hoje, continuamos a pensar em função de causa e efeito. E toda esta modelagem de causa e moda, causa e efeito, está baseado nesta construção antiga de que era um modo que antigamente se pensava sobre o universo, que está sido superada. E, portanto, a ciência moderna, que em química e física, não mais pensa deste modo, velho modo, mas as ciências sociais ainda pensam desse modo. Agora, vocês, particularmente, isso não é uma abordagem do caso único. Você pega uma melhor ideia de por que uma pessoa faz uma coisa ou não, no estudo de um caso único. É um estudo com uma pessoa que é chamada Marcher, e Steven está escrevendo nos anos 1950, quando estudava saúde mental. Se vocês acham que o que está realmente acontecendo nesta pessoa neurótica, que Stevens, em psicoanálise, um psicoanalista dos anos 30, dos anos 40 do século passado, e ele analisou a Stevenson, e na psicoanálise brasileira, e nessa psicoanálise, esta pessoa chamada Martroff, o que sua mãe pensa de você? O que teu pai pensa de você? Como você pensa de você? Que pessoa você gostaria de ser? Quando você analisa fatorialmente isso, você vê a pessoa que você gostaria de ser e o tipo de pessoa que tua mãe gostaria que você fosse. E isso vem da análise fatorial. Você tem uma compreensão maior por que a pessoa, o fator A, pensa em certos tipos de modos. É uma percepção mais profunda sobre isso. E desse modo, é muita coisa para ser discutida em um tempo muito curto. Stevenson também estava preocupado sobre esses assuntos e tentando melhorar o modo em que podemos perguntar esse tipo de perguntas e ter respostas para esse tipo de perguntas, para chegar a alguma compreensão de por que alguma coisa está acontecendo. Mas envolve uma porção de coisas. Um tipo de abordagem, por exemplo, eu usava os trabalhos de J.R. Cantor, da Universidade de Chicago, no Departamento de Filosofia, no ano 1920 até 1980, e esse conceito de avanço psicológico, de que incluía que tudo estava no campo psicológico, e Stevenson, que seus estudos tinham uma influência mais forte nos seus conceitos
a interação de todos estes fatores. Não estava preocupado o que era a causa ou não causa, porque tudo estava interagindo umas coisas com as outras. E, portanto, não era útil encontrar uma única causa, porque a realidade não funciona desse modo. E ele escreveu sobre Cantor, comparando os experimentos de Cantor, que os experimentos Skinner estava preocupado com o mesmo tipo de coisa, e isso foi perdido na psicométrica. É um experimento de Skinner que Skinner inventou, que as pessoas utilizam hoje. Não para o que foi originalmente, não sei se isto foi muito útil, mas ele representa tipo, modo diferente de entender o comportamento. E portanto, não é uma resposta simples e muito rapidamente, mas é uma pergunta muito importante. Obrigado, professor Steven. Eu quero agradecer muitíssimo, são quase 7 horas por aqui já, e agradecer a audiência que esteve conosco, e agradecer toda a equipe do IEA, do Instituto de Estudos Avançados da Universidade, e dizer que o link para esse seminário vai ficar depois na página do IEA para as pessoas todas acessarem. Assim que ele sair, eu te encaminho. Eu não sei se a professora Raquel quer fazer também um último agradecimento para o nosso encerramento. Não, eu gostaria, sim, de agradecer uma vez mais ao professor Steven Brown. As discussões que ele trouxe para nós, para o nosso projeto, são de fundamental importância. A pergunta que a Gabriela fez sobre causalidade e ciências sociais, esse é um grande dilema para todos os investigadores dessa área, para quem trabalha, sobretudo, com a questão do voto, do comportamento político, do comportamento social, e agora das questões do populismo, da ascensão do autoritarismo, da recessão democrática, e as questões da tolerância, que tem, da polarização social, da polarização política e social. Esse é um dos grandes temas que tem nos afetado atualmente, né? Como explicar, né, que não apenas pelos fatores sociológicos, pelos fatores ambientais, pelos fatores estruturais, que nós temos tanta tradição em tratar, mas nos fatores da subjetividade, porque esse é o grande desafio para a nossa investigação. Então, eu creio que agora que temos uma base bastante importante nessa área, vamos poder mergulhar mais nesse estudo e nessa metodologia. Professor, uma vez mais, muito obrigada, em nome do projeto, em nome do professor José Álvaro Moisés, e em nome de toda a equipe do nosso projeto, pela sua presença aqui conosco. Posso bater palma de novo? Well, it's been Foi um prazer, um verdadeiro prazer e uma honra de estar com vocês. Gostei muito das perguntas. E agora que estou aposentado, estou fora da classe e não encontro desafios como quando estava na aula. E gostaria, portanto, entre pessoas que são inquisitivas e querem contestar alguma coisa que são ditas, gostei muito disso. E, como indiquei antes, tenho a maior satisfação de interagir com cada um de vocês individualmente, se tiverem perguntas, que querem ficar em contato. Gostaria arquivos, títulos, temas. Eu posso ter os artigos, os documentos e talvez os tenha e posso enviar para vocês e continuar o trabalho além deste workshop. Agradeço muito que me tenham convidado. Desejo o melhor para vocês, para Natal e espero que superemos todos esta pandemia. E talvez possa ainda poder visitar vocês fisicamente no Brasil. Obrigado muito, Mar. Obrigado.